imagem, então. Muito bem. Então, vamos dar a continuidade a essa série de estudos que estamos promovendo com vocês. Hoje é o nosso 7º encontro, então, cujo tema base é multidimensionalidade do homem. Estamos falando da sua estrutura física e espiritual, né? do corpo humano, nas suas realidades multidimensionais. Hoje nós vamos falar sobre outros corpos, dando continuidade ao estudo anterior. No estudo anterior, nós vimos aqui, vocês podem ver à direita, à direita de vocês. Deixa eu achar meu. Aqui. Talvez vocês percebam a minha setinha. Aqui à direita de vocês, nós já fizemos o estudo do corpo físico, do corpo etérico, né, o intermediário entre o físico e o corpo astral. Muito bem. Aprendemos e tivemos conhecimento acerca de uma outra estrutura da nossa realidade constitucional, que está aqui entre o corpo etérico e o corpo astral, que é a chamada tela búdica ou tela atômica, né? Essa tela energética. E também tecemos um comentário aqui acerca da conexão, o que mantém o elo, a conexão entre a matéria e o corpo físico e o nosso corpo astral, que nós chamamos de cordão de prata, né? Cordão, entre aspas, né? E essa conexão, o cordão é uma definição, né? Isso é para o nosso entendimento, que é chamado cordão de prata, responsável por esse elo, por essa conexão. Muito bem, então isso é o que nós já avançamos. A nossa proposta hoje é nós encerrarmos o estudo em relação aos corpos superiores. Estudarmos aqui o corpo mental, com a sua divisão, o corpo búdico e o corpo átmico. Essa é a nossa proposta para hoje. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre o corpo mental. O corpo mental no seu aspecto geral. Tá? O corpo mental também conhecido como mental soma, denominado mental soma. É um corpo superior, tá? É um corpo que está manifesto na 5ª dimensão. É um corpo energético de dimensão superior ao psicossoma. O psicossoma nós vimos, é o corpo astral, né? O corpo emocional. Estudamos ele no nosso encontro anterior. Esse corpo energético, o corpo mental, ele não apresenta uma forma definida ao nosso entendimento, aos nossos sentidos. Ele é uma forma, um aspecto, uma apresentação disforme, né? Ele não tem uma correlação com a anatomia do corpo humano, né? Ele não segue essa estrutura morfológica do corpo humano, que já no caso anterior que nós estudamos, que é o corpo astral, esse sim, como ele é o molde do corpo físico, ele já tem as mesmas características morfológicas do corpo físico, do corpo carnal. Já o corpo mental, não. Né? Então, ele é representado aí como se fosse... eu falo assim, geralmente no plano mental apresenta-se como um corpo ovalado, nebuloso, extremamente luminoso. Né? Isso são descrições da espiritualidade, porque, na verdade, e algumas percepções de sensitivos que têm a habilidade, a capacidade de acessar através do desdobramento, né? Essa dimensão. Podendo se apresentar em variações cromáticas entre o branco, o azul e o dourado. Né? Então, em tese, é uma estrutura que não traz uma similaridade morfológica com essa da qual nós conhecemos, que é a nossa forma humana. Muito bem. E corpo mental, na verdade, ele está envolvido mesmo na nossa parte... Ele envolve o corpo como um todo, né? Ele está conectado digamos assim, englobando esses corpos que nós estudamos mais anteriormente. O corpo mental é a sede da consciência cósmica. É
a consciência superior. O corpo mental é a sede da consciência cósmica, do pensamento contínuo e da memória integral. Memória. Então, quando nós falamos da memória integral, nós estamos falando aqui o quê? Dos nossos arquivos, os arquivos de todas as nossas experiências, vivências e conhecimentos. A nossa memória. Tá? É o corpo mental que idealiza e mantém as formas, o morfológico, o funcionamento dos corpos que lhes são inferiores. Então, é a partir do corpo mental que vem, digamos assim, a determinação, a ordem, entre aspas, de como constituir-se-á o corpo astral, que é o psicossoma, corpo emocional, que será o molde, a forma, para a constituição do corpo físico, do corpo denso ou do corpo carnal. Tá? É o corpo mental que define, de acordo com a necessidade individual de cada espírito. Então, no ser encarnado, né, a nossa manifestação na terceira dimensão, os atributos do corpo mental somente são sentidos intensamente após o ser humano já haver superado o domínio do corpo emocional ou psicossoma. Nós já temos, como eu expliquei para vocês na nosso encontro anterior, essa incapacidade, entre aspas, ou essa dificuldade de acessarmos a realidade da quarta dimensão, né? Digamos assim, as manifestações dimensionais superiores devido, lembra, eu falei para vocês da tela atômica, né? E aqui vale também para a questão do corpo mental, até mesmo em desdobramento, não é qualquer ser sensitivo que tem essa habilidade de acessar essa quinta dimensão. São poucos que têm essa habilidade. E, geralmente, nossos trabalhos nas casas espiritualistas espíritas, o médium, quando desdobrado, trabalha muito ali o corpo etérico e o corpo astral ali na quarta dimensão. Isso habitualmente. Ou seja, para acessar isso, é necessário, né? Ocorre somente após o amadurecimento do ser, quando superar aqueles impulsos animais. O que é os impulsos animais? Aquilo que nós vimos lá atrás, né? São as ações, as emoções, os sentimentos que estão muito atrelados ao quê? Lá nos seus primórdios ao instinto, ao nosso instinto natural da sobrevivência, perpetuação da espécie e demais elementos vinculados à questão instintiva. Muito bem. Vimos anteriormente que os chakras é objeto de estudo do nosso próximo encontro, da outra semana, mas já falamos aqui. Falamos alguma coisa dos chakras para vocês quando nós falamos ali daquela constituição do corpo etérico e do astral, tá? O psicossoma, você lembra disso? Que eu dei o exemplo do chakra, que estariam sendo intermediados tanto da parte etérica quanto do corpo astral pela membrana atômica, ou digamos ali, a membrana, o filtro búdico. Vocês lembram disso, tá? Então, os chakras, como eu já falei para vocês, são aqueles centros de forças que estão, digamos assim, fazendo parte morfológica, anatomicamente, tanto do pretérico quanto do corpo astral e, vamos ver à frente, consequentemente, dos demais corpos superiores. Tá? Então, esses chakras do pretérico necessitam de muita energia para sustentar o corpo físico. Lembra? Ele é um filtro, ele que vai equacionar a energia que a nossa parte física necessita. Né? Ele vai ser tipo um transformador adequando a necessidade individual de cada chakra, de cada ser, a energia, a energia do cosmo, que nós podemos chamar do prana, né? Do nosso sustentáculo energético, digamos assim, é o chakra que vai fazer essa intermediação. Então, como o corpo físico precisa realmente de uma energia, esse corpo etérico, digamos assim, né?
para sustentar esse corpo físico, ele precisa, esses chakras do astral, do etérico, possuem um número maior, o etérico, desses chakras, para poder ter a capacidade de sustentação, porque o corpo físico precisa de muita energia, né? Já o astral, que eu falei para vocês, que é o psicossoma, o corpo emocional, né? Quarta dimensão, a nossa manifestação, digamos assim, na quarta dimensão, em todas as suas diferentes subdivisões, como eu falei para vocês, já apresenta um número menor de chakras em relação ao duplo, devido à sua maior sutileza. Ou seja, se ele tem uma maior sutileza, ele precisa de digamos assim, um teor menor, uma necessidade menor de energia para a sua sustentação. Tá? E assim sucessivamente. Aí vem os chakras do corpo mental, do corpo búdico, assim sucessivamente vão se diminuindo as manifestações dessa constituição anatômica, morfológica desses chakras superiores, desses corpos superiores. O corpo mental também tem seus próprios chakras, porém são em número menor. É o que eu falei para vocês acima, do que os chakras do corpo astral, que são menores do que os chakras do pretérito. Pois, sendo o corpo mental ainda mais sutil do próprio corpo astral, psicossoma, precisa de muito menos chakras ainda, pela menor necessidade de energia de sustentação. Até a elevação total, que o próprio espírito, a manifestação do espírito, já no seu nível superior, é energia pura. Né? Muito bem. O mental, o corpo mental, mental soma, é o veículo do qual o eu cósmico, né? O eu, o espírito superior, da qual o eu cósmico se utiliza para se manifestar como intelecto. É um intelecto, intelectual. Então, é o mental que é o mecanismo, a estrutura de manifestação do eu cósmico no seu aspecto de vivências de atos de aprendizagem superiores, tanto no intelecto concreto quanto no abstrato. Concreto, nós vamos ver mais à frente, nós estamos nos referindo ao mental inferior. Tá? É a ação intelectual propriamente dita. E o abstrato já é a manifestação no mental superior. Tá? Então, é no corpo mental que a vontade do espírito gera a ação nas manifestações inferiores. Então, guardem bem isso. Tá? É a manifestação do intelecto. O concreto no mental inferior, o abstrato no mental superior. Né? Que o concreto poderíamos dizer, literalmente, a textualidade das coisas. Né? Já o abstrato não, o abstrato é mais imagem, né? É mais geométrico. Né? Então, o corpo mental é o campo do raciocínio elaborado e dele brotam os poderes da mente. Estamos falando agora em mente. Os fenômenos da cognição, né? A nossa capacidade de interação conosco, com os meios, essa nossa capacidade de interação mesmo, de correlacionarmos, né? E termos a consciência e o entendimento desses fatos, a nossa parte cognitiva. Também é o campo da memória,
Ora, se eu estou falando de memória, eu estou falando de arquivo. Então, de antemão, eu já digo para vocês que o corpo mental é o nosso grande arquivo, né? O nosso banco de memória, digamos assim, né? Das nossas aprendizagens, das nossas vivências. E também é o campo de avaliação dos nossos atos, ou seja, as nossas reflexões, pois ele é sede da consciência ativa manifestada. O que é a consciência ativa manifestada? É a ação resultante da vontade. Enquanto do corpo astral flui as sensibilidades físicas e emoções, lembra o que nós falamos lá atrás? O psicossoma, nós falamos o corpo astral está vinculado ao quê? Às emoções, aos sentimentos, lembra disso? Aquelas sensibilidades físicas, aquelas emoções. O veículo mental pode ser considerado a fonte da intelectualidade, a racionalidade. Então, nós podemos entender aqui que todas aquelas vivências, aprendizagens no momento da encarnação, propiciada pelas manifestações do corpo astral, sentimento das emoções, ou seja, naquele instinto, né, que eu falei para vocês, o que for angariado dessas aprendizagens, dessas vivências, vão ficar arquivados aonde? Que eu falei para vocês? No corpo mental. Mais à frente nós vamos ver como é feita esse arquivamento dessas aprendizagens. Muito bem. Atributos do corpo mental, então. Vamos lá. Atributos como transmissor de imagens mentais, falei para vocês, imagens. Ele é criador de formas, pensamentos. Ele cria, né? É o intelecto. Ele é mediador entre os planos ou dimensões mental e astral. Ele é o coordenador. Ele que determina a manifestação dos corpos inferiores. Ele é o coordenador da projeção de sentimentos racionalizados. Não são as emoções no controle, mas os sentimentos racionalizados. As experiências vividas pelo ser são arquivadas definitivamente no plano mental. É aquilo que eu falei para vocês. É o nosso banco de dados, tá? É o nosso banco de dados. Que nem no computador, você tem lá o seu disco rígido, o seu banco de dados, onde você vai arquivando todos o seu trabalho. Aqui é a mesma coisa, é o nosso banco de dados, tá? E fica definitivamente registrado aí. Através do corpo mental, ficando aí registrado como experiências necessárias positivas ou momentaneamente desnecessárias nocivas. O que significa isso? Nós vamos ver um pouco mais à frente. Como é um banco de dados de todas as aprendizagens, tem aprendizagens positivas, entre aspas, tem aprendizagens nocivas, entre aspas. Tudo que for positivo de elevado fica arquivado, que nós vamos ver mais à frente, no mental superior. E tudo que fica de aprendizagens, de equívocos, de vivências, de vícios, de equívocos, ficam arquivados aonde? No mental inferior. Então, já estou dizendo para vocês que há uma divisão do corpo mental em mental superior e mental inferior. O inferior é o concreto, que eu falei para vocês, onde ficam esses arquivos que ele diz aqui momentaneamente desnecessários, e o mental superior, que é o abstrato, onde ficam arquivados definitivamente essas experiências positivas, digamos assim. Então, o corpo mental está associado à função intelectiva, já vimos? Estamos só reforçando. Tá? Eu estou usando referência, desculpe, falei para vocês aqui dessa obra, Além da Matéria, de Joseph Gleber, né? Canalizada os ensinamentos de Joseph Gleber. Tá? O corpo mental está associado à função intelectiva. Ele se manifesta como mental inferior ou concreto, acabamos de falar, mental superior ou abstrato. São subdivisões necessárias e importantes do corpo mental a fim de que se entendam certos mecanismos parapsicopatológicos,
Olha que interessante, você começa a ver a importância do corpo mental nas questões das nossas manifestações, nas nossas doenças psíquicas, né? Nossas patologias psicológicas, psiquiátricas e entre outros. O termo se refere a psicopatologias próprias do corpo espiritual ou do corpo mental, de manifestação da consciência. Vamos em frente. Então, vamos agora começar a falar das subdivisões. Vamos iniciarmos aqui os entendimentos acerca do corpo mental inferior. O corpo mental inferior tem por função, então, intelectiva do corpo mental, né, do todo, é englobar as percepções que sensibilizam os 5 sentidos comuns ao homem terreno. É aquilo que está relacionado diretamente, como eu falei para vocês antes, do astral, do psicossoma, do corpo emocional, né? É aquilo que nós angariamos nas nossas vivências, nas nossas experiências encarnacionais, né? E como nós nos correlacionamos com isso? Através dos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, né? Então, é a captação dessas experiências, desses sentimentos, dessas emoções, que vão ficar, digamos assim, essas percepções que serão arquivadas no nosso mental inferior. Então, tanto essas aprendizagens dessa encarnação atual, como as aprendizagens, digamos assim, temporárias, equivocadas, de vidas passadas, de vidas anteriores, de encarnações anteriores. Então, está tudo ali armazenado, arquivado no mental inferior. Tá? E o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. É a correlação de corpos superiores aos corpos inferiores. Ou seja, de menor densidade aos de maior densidade. Está diretamente relacionado à personalidade encarnada. Lógico. Quando nós falamos em mental inferior, nós estamos falando no nosso ego. Mas o ego inferior. Nós estamos falando de um ego inferior. O que é o ego o inferior? É essa personalidade encarnada. O corpo mental inferior é conhecido também como mente objetiva, ou seja, nós já falamos, é concreta, é objetividade, pois é responsável pelo raciocínio, o intelecto calculista, relaciona-se com as formas da vida física, as experiências do corpo astral adquiridas através das sensações do corpo físico da matéria densa na terceira dimensão. O intelecto expresso na vida mental organizada é a marca da humanidade. É o selo do homem mesmo, manifestações da vida animalizada. É o que nós falamos, né? Em grande parte ainda o homem está atrelado à instintividade da sua própria existência física. Então, através da função intelectual, o ser se expressa como indivíduo, pois já se deve ter superado as fases das emoções, das paixões e dos instintos. Ou seja, é um processo gradativo. E como se faz isso? Através da consciência elevada, através do nosso processo evolutivo, ou seja, através da nossa consciência, a manifestação da nossa consciência já raciocinada. A consciência do corpo mental abrange um espaço muito reduzido, limitado, o que poderá gerar uma deturpação da realidade. Isso pode acontecer. É uma das dificuldades que tem o homem de livrar-se, ou seja, depurar-se dessas aprendizagens não necessárias. E como está inserido no contexto do aqui e agora, né, a grande experienciação do psicossoma, do corpo astral, corre o risco de se exaltar diante dos fenômenos do mundo, das formas. Nesse caso, o homem poderá sucumbir, deixando os conteúdos dos instintos que estão arquivados lá no seu subconsciente,
E quando nós estamos falando de subconsciente, nós estamos falando desses arquivos que nós trazemos de longa data, de vidas, experienciações anteriores, predominarem sobre os atributos do corpo mental inferior ou intelecto, né? Esses arquivos que vão se aglomerando no mental inferior. Tá? O homem ainda atrelado na parte sensorial, na parte emocional, no sentimento. Esse, como eu falo para vocês, aqui nós estamos vendo que é um processo gradativo. Em resumo, registra as experiências de vidas anteriores, já falamos. Em que sentido? Todos. Aquelas saudáveis, entre aspas, que nós vimos lá, as temporárias que nós vimos lá, ficam arquivadas aonde? No mental inferior. As elevadas, as saudáveis, entre aspas, ficam arquivadas no mental superior. Temporário, não. Aí já é indefinitivo. Que essa é a importância, né? Você angariar tudo que é elevado e importante para a sua ascensão, entre aspas, espiritual. Ou seja, na necessidade de você desfazer-se da necessidade dessas manifestações dimensionais mais inferiores. As percepções, sensações e ações negativas, sentidos, se fixam no mental inferior, como eu falei para vocês. Que é aquele apego à riqueza, poder, a nossa relação íntima com a materialidade, né, do mundo. Aí permanecem até que se abra mão deles em benefício da própria evolução espiritual. Eles estão ali naquele arquivo. É aquilo ali precisa nós chegarmos nesse arquivo, fazermos uma reorganização e falar, não preciso mais disso, e fazermos aí uma geral, digamos aí, nesse arquivo, né? Pensamentos habituais tornam-se forças bem formadas, muito poderosas, que depois exercem influência sobre a própria vida. Pensamentos repetitivos, lembra que nós andamos os 21 dias, tanto num pensamento positivo quanto num pensamento, entre aspas, negativo. Tá? Quando bem formado e elevado, é o processo pelo qual nós vamos reorganizando esse nosso arquivo do astral inferior, que nós falamos para você, que é o nosso ego inferior, né? É a nossa personalidade encarnada, manifestada na matéria densa. Tudo bem? Vamos falar um pouco do mental superior. O corpo mental superior, ou dimensão espiritual, elabora a estrutura das ideias, né? É a fonte. Esse conteúdo espiritual é denominado de corpo mental superior ou abstrato, é o que eu falei para vocês, né? A imagem, né? As formas. Porque elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando a síntese e conclusões que definirão as ações do indivíduo. É daí que partem as necessidades individuais de cada um. É aí que são elaboradas, é aí que são, digamos assim, trabalhadas os projetos, digamos assim, necessários a cada um. É conhecido o mental superior como superconsciente, ou é a superconsciência que Adão sempre comenta com vocês, o consciente, o subconsciente e o superconsciente. É o superconsciente nos registros espíritas, é a fonte dos mais sublimes desejos, são os pensamentos, são as inspirações nobres e elevadas, representa o quê? A intuição pura. E é onde vai estar arquivado todas aquelas experienciações, as experiências, as vivências, os aprendizados que o contato com a dimensão mais densa nos propiciou. Então, tudo que for elevado de virtudes nessas vivências vai ficar o quê? Definitivamente arquivado nesse mental superior. Quando nós conseguimos isso, significa o quê? Que nós estamos abrindo mão da necessidade de retornarmos o quê? Na matéria física mais densa. Nós estamos nos libertando do que nós chamamos da roda reencarnacional.
Em profunda conexão com o chakra frontal, calma, nós vamos ver o que são os chakras, são centros de força, que eu já falei, inerentes aos corpos superiores, a partir do corpo etérico. É o elo com as forças que engendram o progresso do mundo. Olha, é dessa dimensão cósmica que o ser vivo banha-se na fonte sublime da própria vida, traçando suas metas quanto ao futuro, onde vêm as grandes intuições, né? As grandes ações começam a partir desse plano. Quanto mais predomina o corpo mental superior, menos força e influência exerce o conteúdo instintivo do corpo emocional, que é o astral, e a ação intelectiva do mental inferior. Entenderam isso? Gradativamente. O que significa o quê? E quanto maior a influência, a força, o engrandecimento do mental superior, nós estamos nos fazendo essas roupagens que não, em tese, não mais seriam necessários à nossa aprendizagem, porque nós já aquilatamos o que nós precisamos. Então, na verdade, o que nós estamos precisando aí é estabelecer um equilíbrio entre essas duas estruturas, entre o negativo, entre aspas, e o positivo, entre aspas. Muito bem. Esse corpo mental superior é o segundo grande banco de dados que dispõe o ser. O primeiro nós já vimos, é aquele temporário. Então, esse aqui é o banco de dados definitivo. Ele elabora e estrutura os princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões que, por sua vez, são geradoras de novas ideias e assim por diante infinitamente. Então, vocês veem que a evolução nossa está diretamente, às vezes, vinculada à vontade do mental superior, como raça, como planeta. Ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser individual e de uma comunidade espiritual como um todo. Por ser o equipo do raciocínio criativo, é nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. É ele que estabelece as diretrizes, as referências, no sentido elevado, propriamente dito. De um lado, a força instintiva instiga o homem ao retorno às práticas inferiores. Nós estamos falando lá de corpo, o quê? Emocional. Nós estamos falando de psicossoma, nós estamos falando de corpo astral, né? Muito atrelado à instintividade. Instiga o homem ao retorno dessas práticas, né? A persistência, manter-se repetitivamente nessas vivências, aos desejos, aos comportamentos antigos que se arrastam de encarnações, encarnações e encarnações. Já no outro extremo, do outro lado, a ação mais espiritual do corpo mental acaba inspirando o ser, o espírito, que se manifesta nessa dimensão, a prosseguir desligando-se das emoções da matéria e elevando-se cada vez mais, ou seja, descartando as nossas roupagens mais pesadas. Né? Nós não precisamos mais, podemos ter uma veste mais sutil. O homem fica dividido entre os dois apelos e a pressão exercida por essas forças, pelas influências do contexto reencarnatório e do mundo extrafísico, é que forja seu caráter, sua identidade espiritual. Eu acho que ficou bem claro essa correlação aí do corpo mental superior e inferior. Então, a estrutura superior capacita o corpo mental para a elaboração de teorias e de avaliações. Quando o mental superior está viciado e, através dele, o homem entra em conexão com os conceitos de poder temporal, domínio de consciência, mando desmedido, tirania, esse corpo fragmenta-se, adoece. Ou seja, quando há uma predominância do inferior sobre o superior, ocorre isso, né? Uma perturbação profunda da personalidade. A força da mente é poderosa e pode fazer o bem ou o mal. Isso nós já conhecemos, consoante a intenção com que é projetada.
Alguém já disse que todo pensamento bom é uma oração e todo pensamento mau é, entre aspas, um feitiço. São energias emanadas. Energia, geração, resultado. Por outro lado, quem vibra em amor constrói ao redor de si um campo energético protetor contra a ação de mentes negativas, do mesmo modo, afins se atraem. Ora, lembra quando nós falamos da mediunidade, no nosso encontro anterior, da tela búdica, da necessidade que o sensitivo, o médium, tem essa tela, digamos assim, mais permeável, entre aspas, né? E nós falamos que o que seria, então, o corpo fechado, entre aspas, ou a proteção do médium? É a sua forma de manifestação, de vibração. É vibrar aqui o amor, né? É criar o seu campo de força de proteção através da sua ação, do seu sentimento, da sua emoção. É isso que vai protegê-lo, né? Contra a ação dessas mentes negativas, que elas têm um acesso mais facilitado ao sensitivo, aos médiuns, que estão mais abertos às intervenções, digamos assim, dessas dimensões mais superiores da quarta dimensão, digamos assim. Os afins se atraem, lembra que nós falamos? Quando nós desencarnamos, vamos para a terceira dimensão, ou para a quarta dimensão, desculpe, tem as subdivisões, o umbral superior, médio, inferior, as furnas, os abismos, crosta. Ou seja, você vai para determinado local de acordo com a sua vibração. Ou seja, em consonância com a coincidência dessas vibrações. É o que ele diz aqui, os afins se atraem. Então, da mesma forma, a sua proteção, se ela está elevada, vibrando superior, independente da sua permeabilidade maior da sua tela búdica, né, que é necessário para que você possa contactar com maior facilidade, nós já aprendemos que isso é um dom, nós já aprendemos que isso é um dom que é dado a determinados espíritos encarnados, né, por suas necessidades pessoais e individuais, já que ele fica mais sujeita às ações, digamos assim, da espiritualidade, a sua proteção maior será justamente a sua forma de ação, de comportamento, de sentimento, de emoções. Aqui é um gráfico só para dar uma simplificada para vocês. Vocês veem aqui à esquerda de vocês, eu fiz aqui somente uma divisãozinha, o que seria a nossa terceira dimensão, né? Do filtro, aqui vocês estão vendo aqui, não sei se a seta aparece aí, vocês estão vendo, seria o nosso filtro etérico entre os nossos chakras, etérico e astral. Então, aqui é a terceira dimensão, a mais densa, representada no corpo físico, o corpo etérico, e na parte superior aqui seria o corpo astral, mental, e o corpo mental, respectivo, inferior e superior. Quando vocês vêm aqui para o lado, eu fiz uma representaçãozinha para vocês no losango aqui, o que seria o tamanho do nosso arquivo, das nossas vivências diárias, das nossas encarnações atuais, das nossas ações, das nossas emoções, desejos, sentimentos, práticas. Estão arquivados aqui, olha o tamanho do arquivo aqui. Ó. E aqui, nessa imagem superior, essa imagem ovalada aqui, de um verde mais denso, digamos assim, eu estou representando graficamente o que seria, entre aspas, aqui o seu mental inferior. Então, tudo que nós angariamos aqui, a cada vivência, fica arquivado aqui. Mas não só as vivências agora dessa existência, mas fica arquivado aqui todas as vivências das nossas encarnações anteriores. Essas vivências que, digamos assim, não necessárias ao nosso processo evolutivo, mas foram importantes elas serem vivenciadas justamente para você poder diferenciar essa dualidade do que é certo e do que é errado, entre aspas, do que é saudável e não saudável. Então, não significa que foi infrutífero, não. Foram necessárias justamente para a sua evolução, ficam arquivados aqui. Arquivados o que nós aprendemos aqui? Temporariamente.
E tudo que você praticou aqui de bom, de positivo nessa vivência ou de vivências anteriores, fica arquivado aqui nessa imagem ovalada de um verde mais clarinho. Tá? Então, as coisas boas, mais ou menos, estão arquivadas aqui. As coisas não tão saudáveis estão arquivadas aqui. Mas por que essa diferença digamos assim, de tamanho? Né? Porque realmente nós, infelizmente, estamos assim ainda. Os nossos valores estão muito aquém ainda em relação aos nossos vícios, aos nossos equívocos. Mas então o que significa? Nós precisamos manter essa conexão aqui. Às vezes, essa conexão aqui entre esses dois, o inferior e o superior, ela foi quebrada. Né? Nós precisamos refazer essa conexão aqui. E o que precisa fazer? Nós precisamos reduzir isso aqui e precisamos aumentar isso aqui. Ou seja, nós precisamos de um equilíbrio. É quando nós atingirmos esse equilíbrio é que nós estaremos dispensando todas essas necessidades aqui de corpo astral, inclusive. Tá? Então, na próxima imagem, vocês vão entender um pouco melhor. Aqui eu estou mostrando aqui para vocês no verde maior, é como se houvesse uma desinsuflação do mental inferior aqui, né, e está tornando-se gradativamente menor, que são aqueles arquivos temporais que nós vamos descartar, porque são os negativos, entre aspas, tá? E aqui vocês estão vendo aqui na parte superior, gradativamente aumentando aqui, digamos assim, os nossos, o que nós angariamos de positivo, de elevado, né? Estamos expandindo aqui. Então, nós devemos desinsuflar aqui o inferior e insuflar aqui o superior, até nós atingirmos o equilíbrio, que é a nossa meta principal da nossa experienciação, nossa vivência. Então, isso é o corpo mental. Espero que tenha sido possível vocês entenderem um pouquinho essa relação mental superior, mental inferior. Vamos em frente, que o tempo urge. Vou falar alguma coisinha para vocês sobre o cordão de ouro. Cordão de prata, praticamente todo mundo conhece, já ouviu falar. Cordão de ouro, alguns conhecem, outros não, mas é uma estrutura similar ao cordão de prata, cordão entre aspas, porque, na verdade, é uma estrutura, né, uma estrutura energética, mas por questão de denominação da própria literatura, nós chamamos de cordão. É um órgão extrafísico. Órgão extrafísico. Que liga o psicossoma, que é o corpo astral, lembra? Emocional, ao corpo mental. Acabamos de ver quem é o mental. E é responsável pelas transferências energéticas de nível superior. Ao contrário do cordão de prata, esse não se desfaz nem se rompe após a morte do corpo físico. Lógico, o cordão de prata é o que mantém a conexão, o elo do corpo físico, da matéria física, com o corpo astral. Por que esse elo é importante? Porque nos momentos de desdobramento induzido, através do sensitivo, ou através do desdobramento espontâneo, através do próprio sono, no qual o corpo astral afasta-se da matéria densa, do corpo físico, ele mantém essa conexão importante para que haja a continuidade da sustentação da matéria física, que é dada, feita, mantida através do cordão de prata, como nós vimos anteriormente. Tá? Porque nós vimos que quando há uma desconexão do cordão de prata, a matéria física, a matéria carnal, ela perece, né? Que é o que ocorre na questão do desencarne. Isso nós já falamos com vocês. Então, é uma conexão entre matéria física e corpo astral psicossoma. Já o cordão de ouro é diferente. Tá? O cordão de ouro liga o corpo mental ao corpo astral, ao psicossoma. É através disso que ele faz toda essa interação. Tá? O cordão de ouro é o responsável pelas informações e mentalizações realizadas do corpo mental em direção ao psicossomático inferior em vibração. É uma sequência de eventos. É um sequencial de eventos. A sede do cordão de ouro está no corpo mental,
que, diferentemente do corpo psicossomático, que é o astral, o psicossoma, não tem forma tangível, né? O mental não tem, eu falei, já estudamos isso. Para que a conexão entre o corpo mental e o psicossoma permaneça estável através das múltiplas experiências de encarnações e desencarnação, é o elo. O cordão de ouro exerce o papel fundamental. O cordão de ouro, como elemento sutil de estrutura mental, sobrevive aos choques entre choques biológicos de desencarnação e reencarnação, diferente do cordão de prata, ao longo dos milênios e vivências. Tá? Cordão, a gente fala cordão, gente, mas não é como uma corda, tá? É uma estrutura morfológica dessas manifestações. Tá? E cordão que a gente fala é só uma questão de definição, né, das próprios registros. Tá bom? O elemento mental do cordão de ouro, entretanto, possui dupla atuação extrafísica. Extrafísica. Nós estamos falando de astral e mental. Ele representa a conexão mente-perispírito, mental, perispiritual, e serve como ligação, o elo, né, do plano do sentimento das emoções. Sua atuação, por isso mesmo, escapa às formas convencionais de observação pelos sensitivos e médios. Vamos mudar, vamos falar um pouco agora de uma outra estrutura que está mais sutilizada em relação ao corpo astral, ou seja, corpo búdico, também conhecido como corpo cósmico. Para efeito didático, quanto mais esses corpos vão se elevando, entre aspas, menos detalhes, menos informações, menos conhecimento nós vamos tendo, digamos assim, né? As informações elas são um pouco mais restritas, né? Então, isso vem tudo através da espiritualidade superior, que são corpos que, muitas das vezes, as nossas vivências, experiências densas aqui não têm a capacidade de acessar, com exceção de determinados seres, mestres, yogis, desculpe, que conseguem ainda em vida acessar, digamos assim, ou ter uma percepção desses níveis mais elevados. Então, para evitar, dissociamos essa dimensão em 3 partes ou subníveis, a saber, moral, intuitiva e consciencial. Essa divisão, a nosso ver, é necessária. Isso é informe de... Continua aqui, Joseph Greber. Essa divisão, a nosso ver, é necessária para que tenhamos uma pálida ideia da ação do espírito através de seus corpos e para que possamos desmistificar algo que se criou em torno da existência dos chamados corpos espirituais. Essa dimensão, nós estamos falando aqui já da 6ª dimensão, tá? Essa dimensão já é a 6ª dimensão, a manifestação do espírito na 6ª dimensão. Essa dimensão, o corpo búdico, conhecido em nosso plano como corpo cósmico, detém o grande núcleo da consciência potencializada ao máximo, à semelhança de um átomo espiritual. É nessa dimensão cósmica, búdica, imortal, que são registrados toda a experiência multimilenar e todos os acontecimentos em seus mínimos detalhes. Desse núcleo psi da partícula anímica partem as chamadas ordens e demais resoluções do espírito, né? O eu superior, né? Ele, através dessa manifestação, ele está acessando tudo, ele tem a visão, a percepção maior de tudo. O eu superior, quer dizer, nós mesmos manifestos na dimensão superior, e temos essa percepção ampliada das realidades, e utilizamos o búdico justamente para essa conexão ou essas determinações, digamos assim. Núcleo de potência moral, corpo cósmico.
representa uma dimensão da partícula anímica ou espírito responsável pelas noções do bem e do mal sob a ótica individual, ou seja, de acordo com o ponto de vista do próprio ser. Também é a dimensão ou campo consciencial responsável pela relação do espírito com o meio onde ele age e atua. É o comando do comportamento de entidades pensantes, né? Aqui ele sente, aqui não tem mais emoção, né? Quando o próprio corpo mental superior não tem mais a emoção, né? Já é abstrato, né? Isso é o que eu posso, através da literatura, informar para vocês disso aí, né? Até no meu entendimento, a minha percepção disso está muito acima da minha capacidade de interpretar melhor, né, essas manifestações. Essa dimensão, o corpo búdico, conhecida em nosso plano como corpo cósmico, detém o grande núcleo da consciência potencializada ao máximo, à semelhança de um átomo espiritual. É nessa dimensão cósmica, búdica, mortal, que são registrados... isso aqui nós já falamos, desculpe. É uma repetitividade. Em vez de descer, eu estava subindo, desculpe. Podemos compreender essa dimensão como sendo a antena do espírito, aonde capta, né? Podemos compreender essa dimensão como a antena do espírito e o núcleo anímico responsável pela captação das informações do cosmos. Não encontrando vocábulos que o descrevam perfeitamente, dizemos apenas que é a dimensão da intuição pura, da genialidade científica e estética do espírito que é interpretada pelo corpo mental, através da ação do búdico. Pelo menos isso é o que nos passa Joseph Gleber nesses ensinamentos. Então, nós vimos já o núcleo da potência moral, da potência intuitiva, agora o núcleo consciencial. Representa o grande núcleo de potenciação da consciência cósmica, ainda pouco definido e conhecido por meus irmãos encarnados, e ainda estudado por nós, ou seja, ainda é matéria de estudo dos próprios espíritos, já mais adiantados do que nós. Os desencarnados, os espíritos que estamos em processo também de aprendizagem nesse planeta. Esse núcleo é estruturado em uma dimensão a qual temos pouquíssimos acessos, pouquíssimo acesso, por elevar-se acima de todos os outros corpos que são inferiores à dimensão búdica. Né? Lá também eles já estudam isso, também não tem ao completo, digamos assim, consciência real dessas manifestações superiores. Corpo átmico. Estamos falando agora em sétima dimensão. É o quê? Corpo átmico é a essência divina, é a consciência pura, diretora da idiogênese. Gênese, origem. O corpo átmico é a própria partícula da vida. É o espírito, pelo que eu entendo aqui, é a consciência cósmica superior, é a nossa mônada superior, é o princípio coordenador, também chamado de eu cósmico, mônada, está aqui, semente da vida. Aí Gleber continua assim, é o espírito puro, impossível de descrever a sua essência divina. É imanente, transcendente, inexplicável e indescritível, ao menos segundo os padrões humanos. Aí ele define o corpo átmico. O que é o corpo átmico? Apenas é. Então, se essa espiritualidade ainda não tem a capacidade de realmente definir essa realidade superior, nós também nos atemos a ficar com essas manifestações acerca do que seria esse espírito puro. O corpo átmico é o ser principal, é a criação direta do todo sábio, tanto quanto o seu criador. Só pode ser sentido. Parcialmente, palidamente poderá ser analisado, pois faltam bases para que possa ser associado a algo que se conheça.
é a parte imortal e fonte de toda a vida, a causa criada e eterna, que é, ao mesmo tempo, ator e ato, o espectador e o produtor do grande drama evolutivo. O que é o drama evolutivo? A nossa aprendizagem, a nossa jornada. É imortal, é consciência pura. E aqui só um rascunhozinho, desculpa, um rascunho, um gráfico, só relembrando para vocês aqui, à sua esquerda, ou à esquerda de vocês, melhor dizendo, somente representativamente o corpo físico, etérico e astral, que ainda tem aquela morfologia similar ao do corpo da matéria física, né? Esse aspecto nominal, esse jeitão, digamos assim. O mental inferior e superior aqui, que tem uma representação aqui mais alegórica, digamos assim, e da mesma forma o corpo búdico e o Atma também, né, são só representações alegóricas, aqui é a mesma coisa, a descrição de cada um. E eu vou fazer com agora que vocês já têm um conhecimento total de todas as manifestações, pelo menos o que nós nos propusemos com vocês a falar sobre esses 7 corpos, né? Há, às vezes, diferença de entendimentos, de ensinamentos de acordo com a origem da literatura, da obra que está sendo fonte nossa de estudo, né? Mas a gente procurou trazer o que seria o consenso da maioria. Tá? Aí eu vou trazer uma dinâmica, um filmezinho pequeno para vocês terem um pouco mais de noção tridimensional do que seria isso. Tá? Não é que seja desta forma, mas é uma animação para que vocês entendam mais ou menos essa correlação. Isso que é importante que vocês saibam. Tá? Isso são referências didáticas. Da mesma forma que nós segmentamos esses corpos, e lá atrás nós falamos para vocês que não é bem assim, na verdade eles são únicos, ele é o espírito único, né? Nós já somos isso tudo, isso é somente, digamos assim, segmentações de manifestações dimensionais, tá? De um ente único, de um ser único, do nosso Atma. Muito bem. Vou passar para vocês aqui. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo físio-psíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos comportamentos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Muito bem.
Eu vou só deixar aí os créditos, tá, que eu acho importante, isso a gente acha na internet, mas eu acho sempre importante nós darmos a fonte e o crédito, nós tiramos isso, tá? Em respeito aos criadores do vídeo. Muito bem, meus irmãos. Então, essa era a minha proposta de hoje com vocês. E nós encerramos aqui essa maratona dos corpos. A minha proposta no próximo encontro é nós falarmos dos chakras, aqueles centros de força que vocês, quem trabalha principalmente na atuação mediúnica, eu acho de suma importância conhecer isso. Então, nós vamos abordar um pouco, mesmo que superficialmente, essa questão do centro de forças, e depois, no próximo encontro, nós vamos falar também da interconexão entre centros de forças e as estruturas que são responsáveis por isso. Então, desde já eu agradeço e aguardo vocês para o nosso